Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Hermínio aqui falando. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre território. É isso mesmo, pessoal. Território é um conceito que ele é um dos conceitos chaves da geografia, da ciência geográfica, certo? Como a gente já vem estudando, né, o conceito de espaço geográfico. Aí, para analisar o espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia, aí tem as categorias de análise, né? A gente estudou a paisagem, o conceito de paisagem, o conceito de lugar, e hoje nós vamos estudar esse conceito de território, certo? Então, de início, né, território, a gente sempre faz essa análise com relação estado e espaço, certo? Porque a partir do momento em que a sociedade se organiza para defender um território, vai se transformando em estado, certo? Então, nessa análise entre a relação entre estado e espaço, certo? Onde vai ter ali, o estado vai exercer uma soberania sobre aquele espaço, trago aqui, apresento o conceito de território, que nada mais é do que, de acordo com Souza, né, um espaço definido e delimitado a partir das relações de poder, certo? Então, na geografia, o território ele surge principalmente na geografia política, para analisar essa relação entre Estado e espaço. E a partir daí, surge essa ideia de território ligado ao poder político do Estado, certo? Mas, assim, a definição de Estado, ela está relacionada sempre, na geografia, a relações de poder em uma determinada porção do espaço, certo? Então, território é isso, certo, pessoal? Uma porção do espaço, a qual é definida e delimitada a partir das relações de poder, certo? Então, sempre está relacionada ao poder. Conhecendo um pouco sobre o conceito de território, agora vamos analisar, né, como é que é aplicado na prática, né? Então, o território, a gente vê que o nosso planeta Terra, ele é dividido, as terras emergentes em continentes, e esses continentes, eles estão divididos em países, certo? Esses países, cada país possui seu território, certo? Lembrando que o espaço territorial de um país é chamado de território nacional. Por exemplo, aqui o Brasil, né, o espaço territorial do Brasil, é chamado de território nacional. Dos Estados Unidos, também chamado de território nacional. Certo? E o território nacional dos países, eles são delimitados a partir dos limites. Os limites são essas linhas imaginárias que estabelecem até onde vai o território de um país. Certo? As faixas de terra que estão entre esses limites são chamadas de fronteiras. Certo? Então, o Brasil faz fronteira com o Uruguai, faz fronteira com a Argentina, Paraguai, Bolívia e assim por diante. Os Estados Unidos faz fronteira com o Canadá, com o México, certo? Então, limites é até onde vai a linha, é até onde vai o território nacional de um país. As faixas de terra que estão próximas a esses limites são chamadas de fronteira, certo? Então, é importante a gente entender isso, né? Para a gente ver como é que se dá, né, o poder de um Estado sobre uma determinada porção do espaço, né? O Brasil não pode exercer nenhum poder, nenhuma soberania sobre o território do Paraguai. E nem o Paraguai pode fazer isso no território do Brasil. E assim por diante, certo? Então, também existem outras divisões menores. O território dos países, ele pode ser também dividido em áreas onde vai ter relações de poder, certo? Em unidades político-administrativas. É importante essa divisão em unidades políticas administrativas, porque facilita a administração, certo? Que um governo de um estado venha a ter sobre o seu território nacional, certo? Então, por isso que ele divide em partes menores, certo? E o Brasil, a gente vê que o território nacional, ele foi dividido em 27 unidades da Confederação, que corresponde a 26 estados e um Distrito Federal, certo? Dessas unidades da Federação,
nós estamos aqui, né, nós fazemos parte do Rio Grande do Norte, certo? A questão de fronteiras, ela é muito analisada, ela é utilizada esse termo fronteira para analisar os limites entre os países, até onde vai as áreas próximas aos limites entre os países. Entre estados, né, entre unidades da federação, a gente utiliza a palavra divisa, né? Então, o Rio Grande do Norte aqui, que é a unidade da federação na qual nós fazemos parte, ela faz divisa, né, com o estado do Ceará e o estado da Paraíba, certo? Então, o território que é administrado pelo Rio Grande do Norte, certo? É apenas esse aqui, né? Passando do limite, né, já é território de outra unidade da federação. E as próprias unidades da federação, elas também são divididas, né? São divididas em municípios, né? O caso aqui do Rio Grande do Norte, são divididos em vários municípios, certo? Esses municípios também eles fazem divisas, né, um com o outro, né? Os limites é o que vai estabelecer até onde vai a relação de poder de um determinado município, né? Nós estamos localizados aqui no município de Triunfo Potiguar, como vocês estão vendo, né? E o município ele faz divisa, né, com os municípios de Jucurutu, Paraú, Campo Grande, e aqui ainda tem uma divisa interestadual, né, com a Paraíba, né, com o município, mais precisamente o município de Belém do Brejo do Cruz. Países como o Brasil, Estados Unidos, México, que são divididos em essas unidades da federação em estados, né? Mas existem outras formas de divisão, pessoal, certo? Por exemplo, essa divisão do território nacional em porções menores, há países que dividem em províncias, como o caso aqui da Argentina, né? Tem o Chile, o Equador, certo? Então, a Argentina, a divisão é em províncias, não em estado como é dividido o território nacional do Brasil, certo? Então, aqui são várias províncias, né? Província de Buenos Aires, né? Província de Córdoba, de Santa Cruz, entre outros, certo? Existe também a divisão em departamentos. Tem países que dividem em departamentos, como por exemplo, né? Bolívia, Paraguai, Uruguai, certo? Dividem em departamentos. Aqui um exemplo aqui da divisão da Bolívia, né? O departamento de Santa Cruz, o departamento de Potosí, de La Paz, assim por diante, certo? E para finalizar essa discussão sobre território, certo, pessoal? Da mesma forma que um estado exerce poder e soberania sobre o seu território, nós também exercemos poder sobre o nosso território. O que é o nosso território? É aquela porção do espaço na qual nós temos soberania sobre ela, certo? Um exemplo, a nossa habitação, certo? A nossa casa, certo? O local onde nós moramos, nós estabelecemos relações de poder sobre aquela determinada porção do espaço. Então, aquilo ali é o nosso território, certo? Então, o território, esse conceito que está ligado a relações de poder, certo? Ele pode ser analisado tanto a partir do poder que um Estado tem sobre a determinada porção do Estado, como também o poder que nós, seres humanos, nós temos sobre determinadas porções do espaço. Quando você diz minha casa, meu quarto, você está estabelecendo uma relação de poder sobre aquela porção do espaço. Então, ali é o seu território, certo? A gente vê na biologia, né, nas ciências da natureza, que os animais também, os animais, eles também têm seus territórios, né? Eles delimitam determinadas porções de espaço no qual eles vão exercer soberania, certo? Então, ali também é território. Então, é um conceito que ele é muito utilizado, certo? Ele é muito utilizado para essa análise. E ele sempre está relacionado a palavra-chave que você vai entender o território é relações de poder, certo, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Saudações para todos. Tenham todos um bom dia e até a próxima aula.